Salve, salve, moçada! Tudo bem com vocês? Gente, vamos continuar a leitura do livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Estamos no capítulo 2, quando nos emocionamos. Eu já dei uma prévia no vídeo anterior, mas para fechar este capítulo, nós vamos falar a respeito de como podemos ativar nossas emoções. Então, nós vivemos uma cultura na qual as emoções elas são vistas de uma forma muito subjetiva e muito incontrolável. Incontrolável no sentido de que a gente não pode fazer nada. Elas aparecem sempre a hora que querem e do jeito que querem. Isto é parcialmente verdade. De fato, as emoções elas aparecem quando elas querem. Porém, isso não significa que nós não temos formas pelas quais podemos ativá-las conscientemente. Então, por exemplo, falamos no vídeo passado a respeito de lembrar. Também podemos nos emocionar quando lembramos uma cena emocional do passado. Podemos escolher lembrar a cena reformulando em nossa mente, revisando para entendermos o que ou por que aconteceu, ou como poderíamos ter agido de forma diferente. Então, a emoção ela pode ser ativada por meio da memória. Quando eu lembro de algo que me aconteceu e que me emocionou, eu também posso, na medida em que vou entrando nesta memória, me emocionar. O primeiro jeito, que é o que a gente veio discutindo até aqui, são os estímulos do ambiente. Então, alguém, por exemplo, que eu amo, morre. Isso é um estímulo ambiental que provoca em mim emoção de tristeza. Me lembrar desta morte tempos depois é uma outra forma de ativar esta emoção em mim. Tá? Isso vale para tristeza, vale para alegria, vale para qualquer emoção. Tá? A imaginação é ainda outro meio de provocar uma reação emocional. Se usarmos a imaginação para criar cenas que sabemos que nos emocionam, poderemos ser capazes de suavizar um gatilho, por exemplo. Em nossas mentes, podemos interpretar de outras formas o fato para que não combinem com nossos gatilhos habituais. Aqui é o porquê, obviamente que tem muita pesquisa por detrás disso, mas isso daqui é para explicar um dos porquês que trabalhos de imaginação em terapia, eles são tão importantes. Ou seja, mesmo uma emoção do passado, eu posso criar uma imagem, eu posso fazer uma imagem desta cena que me emociona, criando novas alternativas de desfecho. Este trabalho, que é um trabalho de imaginação, memória mais imaginação, ele é um trabalho que reescreve a memória para a gente. E isto faz um trabalho terapêutico muito importante. Daí as pessoas falam, mas o passado não muda. O passado não muda mesmo. O que muda é a nossa relação com o passado. E é por isso que fazer esses trabalhos de imaginação é tão importante, porque muda o gatilho da memória na nossa vida. Então muda a nossa relação. Falar a respeito das experiências emocionais do passado também pode ativar emoções. Podemos falar com a pessoa com quem tivemos uma reação emocional a respeito de como nos sentimos e por que achamos que nos sentimos daquela maneira. Então, isso acontece muito em terapia e na vida. Às vezes a gente está sentindo algo por alguém ou está pensando em falar algo para alguém. E a gente está pensando. A gente chega e fala. A hora que a gente fala, a emoção vem. Né? Por quê? Porque o ato de falar, ou seja, expressar a emoção de forma verbal para o outro ou comportamental, é uma forma também da gente ativar a emoção em nós. Então, quando a gente fala em terapia, por exemplo, ou às vezes com um amigo também, mas em terapia a gente tem um acompanhamento de um profissional, quando a gente fala, é importante por causa disto. O ato de falar pode mexer e geralmente mexe com as emoções que estão lá guardadas. Voltar a vivenciar os sentimentos de um episódio emocional do passado pode trazer benefícios ao nos dar a chance de elaborar um final diferente para as questões e inspirar o apoio ou compreensão da pessoa com quem falamos. Né? Então, às vezes voltar a ter sensações relativas a um episódio também faz a gente se emocionar. Tá? Aqui ele está falando de conversar com alguém, então, por exemplo, às vezes você beber uma bebida que você
né? Tava tomando uma bebida e aconteceu uma situação lá. Tava escutando uma música, isso é mais comum com música, e aconteceu uma situação. Toca a música, você lembra daquilo. Por quê? Porque a música te traz uma sensação e aquela sensação te lembra da emoção e do episódio. Muitas vezes, o simples fato de ter a mesma sensação, mesmo que não desperta pela música, também ativa a emoção. Tá? Muito bem. Indo adiante. Todos podemos compartilhar emoções, isto é, senti-las de modo empático. Este é o 6º modo como as emoções podem começar. Presenciar a reação emocional de outra pessoa. Então, quando a gente vê alguém se emocionando, a gente também pode se emocionar. Eu não me lembro se ele trabalha isso nesse livro, mas isso daqui fala dos neurônios espelhos. Então a gente tem lá toda uma teoria, todo um construto a respeito dos neurônios espelhos. Eles existem, os neurônios espelhos não são teoria, né? Mas tem uma teoria a respeito do funcionamento deles. E eles imitam o comportamento da outra pessoa. Então, ao ver alguém triste, ou com raiva, ou alegre, a gente identifica os neurônios espelhos, imitam aqui dentro aquela imagem da pessoa, os comportamentos daquela pessoa, e muitas vezes isso faz com que a gente sinta emoção também. Né? Embora não haja dúvida que podemos nos emocionar apenas com a leitura, é surpreendente que algo que surgiu tão tarde na história da nossa espécie, a escrita, possa gerar emoções também. Imagino que a linguagem escrita seja convertida em sensações, visões, sons, cheiros ou até sabores em nossa mente. E depois que isso acontece, estas imagens são tratadas como qualquer outro evento pelos mecanismos de avaliação automática para gerar emoções. Né? Então, escrever e ler também são formas de gerar emoções. Quando a gente lê uma carta triste, ou quando a gente lê uma carta muito empolgada, um texto, gente. Ou quando a gente escreve as coisas, a gente também vai entrando em contato com as emoções. Muitas vezes eu peço para clientes escreverem uma carta para o pai ou para a mãe, falando a respeito de algo positivo ou negativo, e muitas vezes é muito difícil para a pessoa fazer isso. Por quê? Porque ao escrever ela começa a entrar em contato com aquela emoção, e ao entrar em contato com aquela emoção, ela começa a dar conta de um monte de coisa, e às vezes ela fica lá, parada, e não consegue escrever. Né? Então isso daqui também é extremamente interessante. Tá? Então, pegando um resumo, tá? O nosso autor daqui descreve 9 caminhos para acessar ou ativar as emoções. O mais comum é mediante a ação dos autoavaliadores, isto é, mecanismos de avaliação automática, que são os estímulos. Os estímulos são percebidos, ativa o avaliador e a gente sente. Outro, na avaliação reflexiva, em seguida desencadeia os autoavaliadores. Então eu começo a refletir sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo, e aí eu começo a me emocionar. A memória de uma experiência emocional é um 3º caminho. A imaginação, um 4º. Falar acerca de um evento emocional corresponde ao 5º. Empatia, o 6º. Tá? As instruções de outras pessoas a respeito da geração das emoções constituem o 7º. Ou seja, a partir do momento que eu ouço alguém falando a respeito da geração de uma emoção, de como ela se emocionou, eu também posso me emocionar. Isso é muito comum em teatro. Às vezes, para você entrar em contato com uma emoção, alguém fala dessa emoção para você e você entra em contato com isso. Ou às vezes, quando uma personagem está descrevendo suas emoções para a audiência, alguém na audiência se emociona por esta mesma descrição. Tá? Muito bem. A maioria dos autores que escreveram a respeito das emoções discutiu violação de regras, isto é, as emoções que sentimos quando nós mesmos ou outra pessoa infringe uma regra social importante. Podemos ficar irritados, indignados, desdenhosos, envergonhados, culpados, surpresos ou até mesmo satisfeitos, depende de quem violou a regra. Né? Então, o 8º caminho, violação de regras. E o último caminho é interessante porque ele é literalmente assumir voluntariamente a aparência da emoção. Então, você, por exemplo, colocar uma cara de raiva, começar a respirar, começar a fazer um corpo de raiva, começar a criar essas imagens na sua cabeça, para mim é muito rápido. Eu simplesmente fechar o olho já começam a vir imagens. Né? Então, assumir o aspecto físico da emoção também é um ativador das emoções. E isso é muito interessante, por quê? Porque isso também é algo que nos ajuda a perceber o quanto que uma emoção é ou não universal. Por quê? Porque se quando eu me emociono tem uma ativação,
facial, por exemplo, e isso é uma das coisas que cria as emoções universais, esse é um dos fatores que a gente entende como definidor. O oposto também é verdadeiro, ou seja, a ativação muscular também gera a emoção. E aí que é algo interessante, porque se existe uma musculatura que, contraída de certa forma, com certas pressões, cria uma determinada emoção, nós, essas emoções, essas contrações específicas não estão ali por acaso. Então veja, não é o músculo que cria a emoção, é a forma de contração desse e de vários outros músculos em conjunto que vão gerar a emoção. E não apenas do rosto, mas também de todo o corpo, respiração, postura. Então tudo isso daqui também é um caminho para acessar as emoções. Espero que vocês tenham gostado do finzinho deste capítulo. Eu deixei isso daqui para o fim, para ter um gostinho. Afinal de contas, esse, como vocês estão vendo, é um livro com muito conteúdo, com muita informação. Então a gente vai, assim, eu vou tentar ir espremendo ele para caber na menor quantidade de vídeos possível, para não ficar 50 mil vídeos, mas é um livro que, nossa, daria para fazer uma penca de vídeos. E alguns eu vou fazer, assim, com menos informações, até para não ficar vídeos tão longos o tempo todo, tá bem? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Te vejo no próximo capítulo.